A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Jesus na cruz diz algumas palavras que ao longo dos séculos muitos tentam interpretar, mas tudo em vão. Existem várias interpretações sobre essas palavras. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus fala essas palavras nos seus últimos instantes na cruz? Muitos dizem que Jesus, nesse momento, foi abandonado por Deus, que Deus virou as costas para Jesus porque ele tomava, naquele momento, os nossos pecados. Será que é isso mesmo? Vamos ler juntos Mateus capítulo 27, do versículo 27 até o 50. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despedindo-o, o cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na sua cabeça. E depois de que a haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E, assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é o Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedou-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Amém? Nós vemos que Jesus sofreu nas mãos dos romanos, muito mais do que qualquer assassino daquela época, simplesmente humilhado. Depois de ser barbaramente açoitado ao estilo romano, que era muito mais cruel, Jesus foi despido e vestido com uma capa escarlate, pois o vermelho era a cor da realeza para os romanos. Uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça. Depois batiam em sua cabeça com a vara, zombavam e escarneciam dele. Outros textos também dizem que ele foi cuspido e socado no rosto. Mesmo fraco por tanto sofrer, teve de carregar a sua própria cruz para fora de Jerusalém. E chegando ao Gólgota, lhe ofereceram a beber vinho com fel. Essa mistura era de vinho com a mirra. Era usado para entorpecer a pessoa, uma espécie de anestésico.
que ajudava a aliviar as dores do sofrimento. Mas Jesus o recusou e sofreu todas as dores por nós. E sendo crucificado, suas roupas foram divididas por sorteio. E durante todo o tempo em que esteve na cruz, foi zombado, blasfemado. E quando teve sede, lhe deram vinagre a beber. Em meio a tanto sofrimento, Cristo clama em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? O que Cristo quis dizer com isso? Você sabia que tem muitas coisas na Bíblia que só entenderemos conhecendo a língua e a cultura judaica? E essa é uma frase que só saberemos o seu significado conhecendo a cultura judaica e a maneira como agem em sua religião. Os judeus desde sempre tiveram as escrituras gravadas em sua mente. Eles a estudavam e a estudavam ainda mais. Um judeu nunca cessa de estudar as escrituras. Desde o início da civilização dos hebreus, tudo o que Abraão, por exemplo, vivia com Deus, cada experiência era ensinado aos seus filhos. Depois disso, sempre foi passado de pai para filho. No livro de Gênesis, que conta a história dos patriarcas, nós vemos eles cumprindo muitas leis de Deus, das quais Moisés escreve somente mais tarde, mas antes era ensinado de pai para filho verbalmente. E todos que o recebiam gravavam em suas mentes e no seu coração. Séculos mais tarde, no cativeiro de 70 anos na Babilônia, na falta do templo de Deus para se reunirem diante do Senhor, surgiram as sinagogas. E para que o povo não apagasse as escrituras da sua mente e dos seus corações, aquele que conduzia a leitura das escrituras, ele proclamava as primeiras palavras de uma certa parte da escritura, pois naquele tempo ainda não existiam capítulos e versículos como temos hoje. E todo o povo que o ouvia continuava a proclamar as escrituras inteiras, até que o líder que os conduzia encerrava aquela sessão. Essa era a maneira que eles tinham de manter as escrituras, as leis, os ensinamentos vivos em seu coração. E aquilo se tornou um costume entre eles até hoje, principalmente o livro de Salmos, que são cantados dessa forma. E foi exatamente isso o que aconteceu na cruz, quando Cristo proclama Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus proclamava o Cântico de Salmos capítulo 22. Jesus iniciava um louvor a Deus pregado na cruz. Mas Jesus foi mal compreendido por muitos, talvez pelo peso do seu corpo comprimindo seus pulmões, pelo cansaço, a exaustão. Ele não falou de maneira compreensível essas palavras, pois muitos diziam que ele chamava por Elias. Talvez estivesse a ponto de desmaiar quando falou aquelas palavras, pois tendo sede, o deram de beber vinagre, que era usado para reanimar um moribundo com o seu cheiro. Mas por que Jesus proclamou o Salmo 22 minutos antes da sua morte? O erro que muita gente comete em nossos dias é pegar versículos isolados e criar doutrinas em cima disso. Nesse caso, dizendo que Cristo foi abandonado por Deus. Vamos ler juntos Salmos capítulo 22 e ver as palavras ditas pela boca de Cristo na cruz, através do Espírito de Deus pelo seu profeta Davi, séculos antes da sua vinda. Salmos capítulo 22, do versículo 1 ao 18. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais. Confiaram, e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, e a ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor,
que o livre. Livre-o, pois nele tenho o prazer. Mas tu és o que me tirastes do ventre, o que me preservastes, estando ainda aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pegou ao paladar, e me pusestes em pó da morte. Pois me rodearam cães, ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha túnica. Amém? Estas são as palavras de Cristo na cruz, e foi isso que Cristo começou a cantar na cruz. Pelo costume judaico, aqueles que o entenderam clamar Eli, Eli, lama sabachthani. Isso mesmo, ele clamou em hebraico. Não se sabe de onde o tradutor encontrou a palavra sabachthani, mas todos aqueles que o entenderam saberiam o que ele diria em seguida. E mais, saberiam que o Pai o glorificaria a Cristo naquele momento com as palavras de Salmos 22, a partir do versículo 22 ao 31. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. E temei-o todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele o clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti, na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam, e o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão a anunciar a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Amém? Estas são as palavras do próprio Deus pela boca de seu profeta Davi, glorificando a Jesus e dizendo: Declararei o teu nome diante de todos. Todos que temem a Deus, louvai-o, glorificai-o e temei-o, porque Cristo não desprezou nem abominou nenhum necessitado que veio até ele. Quando clamaram a ele, ele o ouviu. Todos louvarão ao Pai por causa do Filho, e o Pai cumprirá todo o prometido para os que o temem ao Filho. Os que buscam ao Filho louvarão ao Pai. O Filho viverá eternamente, e muitos viverão com ele. Todos os lugares da terra se converterão ao Senhor, porque o seu reino é do Senhor. Todos quantos morrerem se prostrarão diante de Cristo. Os seus escolhidos o servirão, falando do Senhor de geração em geração. Anunciarão a salvação ao povo que nascer, ou seja, os cristãos, porque ele os fez. Amém? Aqui nós vemos o próprio Deus exaltando a Jesus, muitos anos antes dele nascer. Agora vamos ler Lucas capítulo 23, versículo 46 ao 48. E clamando Jesus com grande voz, disse:
Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava, batendo nos peitos. Amém? Após Jesus clamar em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, Jesus morreu, entregou a sua vida. E aqueles que entenderam quando Jesus proclamou o Salmo capítulo 22, vendo que tudo aquilo se referia a Cristo, reconheceram o pecado que cometeram e voltavam para suas casas, batendo nos peitos. Esse ato de bater no peito era um sinal de arrependimento e vergonha, quando um judeu cometia um grande erro, um erro irreparável. Por que nós vemos Cristo proclamando Salmos 22? Porque Cristo, nosso Rei Supremo, assim como o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, também estava sendo afrontado pelos seus inimigos, pois diziam que ele não era o Cristo. E no Salmos 22, o próprio Deus dá testemunho de que ele é o Cristo. Mas muitos estavam com seus corações endurecidos, como muitos ainda estão hoje, mesmo tendo o testemunho dos apóstolos no Novo Testamento. Amém? A minha oração é para que você receba essa palavra e medite nela, que ela fique guardada em seu coração. Que Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus.